Onde investir o meu dinheiro agora que o Lula vai assumir a presidência do Brasil? Bom, nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar então os três pilares fundamentais para você investir melhor o seu dinheiro, onde colocar esse dinheiro agora que o Lula entrou na presidência. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like aí, comenta no final desse vídeo, porque isso vai ser muito importante para que esse vídeo atinja mais pessoas, principalmente aqueles que estão com medo e não sabem o que fazer agora com o dinheiro. Será que é melhor deixar debaixo do colchão? Será que é melhor deixar na poupança? Será que é melhor sacar esse dinheiro e botar no cofre? O que é melhor agora que o Lula vai assumir a presidência do Brasil? Beleza? Então, antes de mais nada, esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Por quê? Porque primeiro você vai ter que entender o racional, ou seja, os desafios que o Lula vai enfrentar agora quando ele for assumir o cargo de presidência, tá bom? E a segunda parte desse vídeo você vai conhecer então e entender na prática os três pilares fundamentais para você entender aonde colocar esse dinheiro para multiplicar mesmo que o Lula assumir aí a presidência, beleza? Então a primeira coisa que você tem que entender é que o primeiro desafio que o Lula tem pela frente é justamente o Centrão. Por quê? A gente sabe que o Centrão vem ganhando força cada vez mais ao longo desses anos e hoje ele assume ali uma posição de 3/5, tá bom? Entre deputados e senadores. Mas o grande ponto é que há uma tendência natural de que o presidente entre mais no viés do Centrão, porque ele precisa aprovar novas propostas, ele precisa tomar posse de alguns pontos importantes que vão demandar de que esses deputados e senadores aprovem isso, tá bom? Então a gente tem as PECs, tem, por exemplo, reformas que devem passar por ali. Então o grande ponto é que ele não vai vir com medidas muito populistas, eu acredito, porque tem esse lado do viés do Centrão e é importante com que estejam alinhados para que, de fato, ele tenha um governo com governabilidade, porque não adianta nada ele ser presidente e não ter a governabilidade. O segundo ponto, que vai ser uma pauta ali para o ano de 2023, vai ser o cenário fiscal. Porque hoje a gente tem que o Brasil está com um aumento aí nas receitas, mas isso não vai durar por muito tempo, até porque há medidas que foram tomadas esse ano que vão ser refletidas no ano que vem. Por exemplo, algumas isenções de imposto para gasolina, algumas medidas de tal forma que vão influenciar diretamente na receita do Brasil. Então, de tal forma que a gente tem aí um cenário fiscal muito pertinente para o ano que vem. Assim como 2019 foi a pauta da Previdência, para o ano que vem uma das pautas principais será, de fato, a questão da reforma fiscal. E o que isso quer dizer também? A gente tem que há um desafio por parte do governo do Lula, porque ele quer revogar o teto de gasto. E o teto de gasto, se for revogado, vai ser necessário, então, que os olhos fiquem mais atentos. Porque se ele revogar, a gente vai ter de novo que esse teto vai ser jogado por lixo e que medidas para gastos, incentivos do governo venha a atingir. Então, a gente sabe que com isso, nós temos que mais dinheiro em circulação, nós temos, então, uma perca no poder de compra do real, tá? E o terceiro grande ponto é justamente a polarização. Essa foi a primeira vez que um presidente não foi reeleito. E nós temos que, pela primeira vez, um ex-presidente assume pela terceira vez a responsabilidade de tocar o Brasil adiante. Então, a gente tem dois vieses aqui, tá? Nós temos aqueles que de fato votaram no Lula e temos aqueles que de fato votaram porque não gostam do Bolsonaro. Então, a gente tem que, como uma demanda aí, mais de 50 milhões de pessoas que tiveram viés para o Bolsonaro, de tal forma que essas pessoas não vão ficar caladas, né? Elas vão estar ali cobrando, vão estar presente dentro desse governo. E isso é bom porque caso ocorra alguma disparidade dentre as verbalizações que o Lula apresentar e as medidas que ele tomar, a gente tem aí as pessoas engajadas
batendo então, né, na tecla de que não é assim, tá? E o grande ponto é que a segunda parte desse vídeo é justamente o que você vai fazer então com o seu dinheiro, né, mediante a todo esse cenário onde que você vai colocar essas aplicações, tá? E vale lembrar que é muito importante que antes da gente tomar qualquer decisão, a gente tenha então uma reserva de emergência. Então a gente está falando os custos, trabalhar os custos. Igor, como assim? Então vamos lá, tá? Se você tem um custo de vida mensal de R$ 5.000, você então tem que ter essa reserva de emergência de no mínimo 30 mil. Igor, como que eu faço essa conta? É muito simples. Basta você pegar 6 meses e multiplicar pelo seu custo de vida. Então, no mínimo, você tem que ter esse montante guardado, tá? E aí a gente entra em outro pilar, que é justamente um pilar que tem 3 pontos, tá? Esses 3 pontos são liquidez, rentabilidade e risco. Aqui a gente está falando então de investimentos que te proporcionem um menor risco e uma liquidez alta, que é a capacidade de transformar um investimento em dinheiro na sua conta corrente, ok? Então, se você tem um risco baixo, você tem uma liquidez alta, o seu retorno ele vai ser menor. Igor, mas menor quanto? Menor em relação à poupança, ou seja, menor quanto? Bom, tem que ser menor. E nós temos a rentabilidade, que é justamente o ponto onde que você tem que ter uma rentabilidade maior do que da poupança, tá? Então, quando a gente está montando nossa reserva de emergência, a gente pensa então em um risco baixo, uma liquidez alta e um retorno maior do que a poupança, ok? Então, onde que eu vou colocar esses meus investimentos? Onde que eu vou aplicar o meu dinheiro? Então, primeiro ponto, nós temos aí Tesouro Selic, nós temos aí também um CDB com liquidez diária, nós temos contas correntes remuneradas, nós temos fundos DI. Então, observe aonde você vai abrir a sua conta e você faz esses investimentos através de uma conta de uma corretora, se eles têm essas possibilidades de investimento, de tal forma que você pode alocar os seus recursos lá, tá? Segundo ponto, beleza, você resolveu o seu primeiro ponto, que é o objetivo de curto prazo, resolveu, comemora, tá? Uma dica que comemora quando a sua reserva de emergência estiver pronta, compra um japa, compra um chopp, comemora, porque você vai para a segunda etapa, que é justamente os objetivos de médio prazo. Aqui a gente está falando em objetivos de até 5 anos, tá? Aí aqui inclui seja a troca de um veículo, seja a troca de imóveis, seja a troca de um apartamento, seja uma viagem, seja um casamento, enfim, é muito importante que esse médio prazo ele seja resolvido, ele seja feito. E aqui a gente fala então de alguns pontos, por exemplo, investimentos isentos de imposto de renda, tá? A gente falando de LCIs, LCAs, que hoje a gente consegue investimentos que te paguem 100, 105, 110% do CDI. Nós temos isentos de imposto de renda, tá bom? E a gente tem também alguns CDBs com uma liquidez menor no caso, né, de 3 a 5 anos, que te paguem 12, 13, 14% de retorno ao ano, e também para a gente compor essa cesta algumas RDBs, recibos de depósitos bancários, certo? Então, atendendo esses objetivos de médio prazo, comemora também, e aí chega onde eu quero te falar. Se você está investindo para o seu longo prazo, se você está investindo para a sua aposentadoria, se você está investindo pensando de fato em receber renda passiva, aquele dinheiro que vai cair na sua conta todo mês, agora sim, é hora de olhar para o longo prazo. Então, para esse longo prazo, a gente vai utilizar uma metodologia que eu criei, que é a diversificação da sua carteira. Então a gente vai diversificar em dólar, vamos diversificar em ações, em fundos imobiliários, criptomoedas e fazer uma reserva de oportunidade, tá bom? O primeiro ponto é dolarizar. Se tem uma coisa que valorizou ao longo do tempo, independente do governo, foi o dólar. Então, eu digo hoje que, apesar do valor que nós estamos vendo de dólar, o dólar está barato. Então, busque dolarizar a sua carteira de investimento de tal forma que você tenha uma proteção contra a moeda local, que é justamente o real. Então, nós percebemos que o real, ao longo desse tempo, houve uma desvalorização. O nosso poder de compra foi afetado. Então, nós
nós compramos as mesmas coisas com maior volume de dinheiro, certo? Então, o segundo ponto são ações. Não existe nada mais lucrativo do que você investir em ações. Ações te dá altos retornos. Então, para compor essa carteira de investimentos, é importante a gente diversificar em ações. Depois, para a gente ter uma previsibilidade no quanto a gente vai receber de forma mensal fundos imobiliários. Por lei, eles são obrigados a distribuir com os investidores 95% dos seus lucros, certo? Quarto ponto, criptomoeda. Então a gente está falando de um governo mais centralizador, o Estado mais pesado com a viés do Lula aí. Então nós temos que procurar descentralizar isso. Como, Igor? Através de investimentos em criptoativos, por exemplo, Bitcoin e Ethereum, tá? Então que você seja dono de fato do seu próprio dinheiro. E o quinto ponto é justamente você investir em um caixa, numa reserva de oportunidade. Nós estamos entrando hoje em uma fase de que 80% da população brasileira, das famílias brasileiras, estão endividadas. Então, quando você faz uma reserva de oportunidade, você vai fazer bons negócios a preços mais baratos. Você vai comprar boas empresas, vai comprar bons itens de valor a preços mais baratos. Então, em um cenário como esse, nós temos que as famílias estão abrindo mão de carros, de imóveis. Então, se você investe no seu caixa, você vai ter uma reserva de oportunidade. E da mesma forma, a gente está falando na bolsa de valores. Quando você tem que a bolsa começa a cair, as ações começam a cair, porque atrás de ações, de bolsa de valores há pessoas e atrás de pessoas há emoções. Como essas pessoas são emotivas, podem tomar decisões erradas, de tal forma a influenciar diretamente na precificação de boas empresas na bolsa. Então, aí é a hora de você entrar com tudo, claro, respeitando um aporte mensal, diversificando e comprar boas empresas a preços mais baratos. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até neste momento aqui, compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp para as pessoas analisarem de forma racional e o que elas podem fazer com o dinheiro delas agora que o Lula vai assumir a presidência do Brasil. Te espero no nosso próximo vídeo.